Jornal Paraná, 50 anos. E hoje a nossa conversa é com Alfredo Kiefer. 5 décadas, meio século. Qual é o sentimento, Alfredo? Sentimento de muito orgulho, de muita satisfação de estar participando da história do Jornal Paraná, que é um ícone da comunicação do estado do Paraná. Atravessou momentos de muita dificuldade. Nós estamos vivenciando isso há mais de 20 anos. Não somos o fundador, mas tivemos o privilégio de dar continuidade ao jornal, que tem entre a sua principal característica a independência, a autonomia, a credibilidade e a tradição de levar aos leitores e ao público notícias, verdades absolutas, né? E ser fiel aos fatos que o jornal publica em suas edições, tanto impressas, tanto quanto no modelo digital. O Jornal Paraná participou, na sua história, dos grandes eventos de Cascavel e da região oeste. Eu cito como exemplo, em 1976, quando o jornal foi fundado, nós tínhamos aqui em Cascavel apenas uma faculdade, a faculdade que era municipal, a Festivel, da qual eu, inclusive, sou formando, né? Eu entrei na Festivel em final de 76, onde eu prestei vestibular, me formei no ano de 81, e eu lembro desse tempo todo. Estou aqui também há 50 anos em Cascavel, participando dos grandes movimentos daqui. Esse caso das universidades, a Universidade Já, né, que fez com que, ao decorrer do tempo, nós tivéssemos aqui várias faculdades, várias universidades. O Jornal Paraná participou ativamente dos movimentos da implantação das rodovias principais aqui, da implantação da Ferroeste, né? Enfim, o desenvolvimento econômico da região oeste do Paraná passou pelas páginas do jornal O Paraná. Então, eu posso te dizer que, com muito orgulho, dei seguimento a esse trabalho. Há mais de 20 anos que somos titulares do jornal Paraná, e que chega aos 50 anos, é evidente também buscando avanços tecnológicos. É inerente que a informática, a tecnologia nos leve também para a comunicação digital, né? Nós conseguimos o mérito de manter o jornal impresso, mas estamos avançando nos meios digitais, e agora, nos 50 anos, vamos ter muita novidade. Queremos implantar uma comunicação por vídeo avançada, queremos implantar um meio de comunicação, uma rádio web, quem sabe até trazer para dentro uma rádio propriamente dito, enfim, modernizar o portal, né, e fazer com que o Jornal Paraná dê continuidade a esse trabalho importante que ele desenvolveu nos últimos 50 anos. A gente pode perceber pela explanação do senhor que o senhor acredita muito na comunicação. A comunicação ela é fundamental para a vida das pessoas em todos os sentidos. Comunicação séria, a comunicação que retrata os fatos, que tenha independência e credibilidade. Eu sou testemunho de que, muitas vezes, o Jornal Paraná abriu mão de recursos comerciais para primar pela sua autenticidade e pela verdade, porque há sempre um choque muito importante entre o setor comercial e a editoria, e, com certeza absoluta, os leitores são a prova maior disso, do que a parte de editoria sempre prevaleceu acima da comunicação, do valor comercial, que a gente muitas vezes deixou de colocar para dentro da empresa. Então, é satisfação de estarmos vivendo os 50 anos, e queremos compartilhar e dividir isso com nossos
leitores, com os nossos anunciantes e com toda a população de Cascavel e do oeste do Paraná, porque não hoje do Paraná e em muitos lugares do Brasil, que com os meios digitais, através da internet, hoje você alcança em todos os lugares do planeta. Nesses últimos dias, Alfredo, muitos passaram por aqui pelos estúdios, empresários, políticos, e todos destacando a credibilidade, a confiabilidade. E o senhor já falava, isso tem um preço, não é? É um desafio. Mas, por outro lado, para os anunciantes, para os empresários que nos acompanham, quando há essa credibilidade, também há, sobretudo, retorno, porque trata-se de um jornal que tem crédito, não é? Tem credibilidade. Isso também tem um valor, não é? Aliás, não tem preço, tem valor, né? Sim, mas eu posso dizer que o maior patrimônio que o Jornal Paraná tem é a sua independência, a sua credibilidade e a perseverança de levar a verdade dos fatos a todas as pessoas que têm acesso ao jornal. E a gente falava sobre o impresso, está aqui o jornal impresso, também no digital e buscando aprimorar e se reinventar. Como é que o senhor vê a história do jornal, o jornal impresso? Ele segue, ganha força. Outro dia nós ouvimos aqui o Emílio, né, que foi diretor do jornal um bom tempo. Ele até acredita em ciclo, acredita que um dia o jornal vai voltar a estar bem mais presente e como estava, ou se não como estava, mas muito mais presente do que está hoje. O senhor acredita nesse ciclo? Como o senhor vê o jornal impresso e o jornal daqui 10, 20, 50 anos? Bem, há algumas lendas que se propagava há algum tempo atrás, onde se dizia que o rádio, por exemplo, estava a caminho da extinção, porque os meios visuais é que estariam tomando conta, os meios digitais, inclusive. Também se dizia que o jornal impresso teria o seu fim declarado. Mas a gente percebe que, paulatinamente, com o tempo, as pessoas percebem que a melhor forma ainda de se fixar a leitura é através dos meios impressos. E eles são documentais. Tanto é que a legislação de editais, eles prevalecem de que ele tem que ser colocado nos jornais impressos. Então, em muitos lugares do mundo onde o jornal impresso teve um recuo importante, paulatinamente ele voltou a ser destaque. Mas eu posso dizer que nós tivemos o mérito de manter uma tradição do jornal impresso, mas sem deixar de acompanhar a modernidade tecnológica e avançar nos meios digitais. Então, essa é a sina do Jornal Paraná e eu espero que isso perdure por muito tempo, essa confiança, essa credibilidade que nós conquistamos nesses 50 anos. E está sendo preparada também uma celebração desses 50 anos, não é? Pode falar alguma coisa ou tem que segurar, Alfredo? Não, a gente pode dizer que os assinantes, por exemplo, nessa semana receberão a cópia fiel da primeira edição do jornal do dia 16 de maio de 1976. Né? Muitas pessoas também receberão um jornal impresso e nós teremos isso também refletido, evidentemente, em todos os meios digitais. Então, honra, glória estarmos vivendo aí 50 anos. Não é para muitos ter um veículo de comunicação que tenha durado por 50 anos e que tenha se mantido em pé dentro de seus fiéis princípios que regeram toda a sua história. E nessa série de entrevistas, Alfredo, eu tenho aproveitado para perguntar, principalmente para aquelas pessoas que estão aqui há 50, 40, 60 anos em Cascavel, sobre um pouco da vida da pessoa, né? Fazendo essa relação com o jornal, com a própria cidade. O senhor está em Cascavel há quanto tempo? Eu estou, coincidentemente, eu comecei a vir a Cascavel no ano da fundação do jornal. Então,
coincide o aniversário do jornal, coincide com o meu período de estar em Cascavel. A minha história nós somos originários de Toledo, onde o meu pai, seu Helmut, chegou no ano de 1961, se estabeleceu com um pequeno comércio no interior de Toledo. Com o tempo, nós acabamos indo morar na cidade, no município, em Toledo, e em algum momento eu, formado em técnico de contabilidade, fui buscar a única possibilidade de fazer um curso superior, e a única faculdade que tinha era em Cascavel, no que vem ser hoje a UniOeste, que era a Faculdade de Ciências e Letras de Cascavel, que era municipal. E no final de 76, em dezembro, eu prestei o vestibular, e a partir de fevereiro eu comecei a frequentar os bancos da escola da faculdade da Festivel, me formando em administração de empresa. Então, a partir daquele momento, eu comecei a vir a Cascavel e, em pouco tempo, acabei me acampando aqui, e com o tempo também os negócios migraram para cá, então 50 anos de história do Jornal Paraná estão convivendo com os 50 anos da minha história em Cascavel, inclusive empresarial. A Diplomata, todo mundo sabe que nós fundamos, também coincidentemente, em 31 de dezembro de 76, Alfredo Kiefer deu baixa da sua carteira de trabalho, do único emprego que ele tinha em carteira. Então, dia 31 de dezembro, eu dei baixa numa empresa em Toledo, onde o meu pai tinha participação, e aí comecei a tocar meus negócios com uma pequena granja de aves, a história que nós vamos contar em algum outro momento com mais profundidade, e que em março de 77 nós fundamos então uma granja chamada Granja Avícola Diplomata, e que faz aniversário então em março de 2027, também completando 50 anos. Então, 50 anos do Jornal Paraná, 50 anos morando em Cascavel e 50 anos de atividade empresarial, com um menino na época, com 21 anos, que começou a enveredar no campo empresarial, e todos sabem das dificuldades do empresário, que é um sobrevivente, né? É um herói por natureza. Os empresários deveriam ter estátuas na praça pública, porque não é fácil nesse Brasil você conseguir superar as dificuldades que nós vivemos nesses 50 anos, com diversos planos econômicos, convivemos com inflação altíssima, convivemos com a burocracia do Estado, com leis trabalhistas, tributárias, que sufocam os empresários. Mas estamos vivos, estamos de pé, e vamos continuar essa nossa sina, a nossa caminhada. Olha que interessante, né? Como as histórias se misturam, né? O senhor falando desses 50 anos de atuação ativa da Festivel, estudou quando era Festivel, depois abraçou essa ideia também na condição de estudante, vendo a necessidade de ser estadualizada. O jornal, na época, que não era do seu Alfredo, mas já começou a trabalhar para que isso se tornasse realidade, como muitas outras bandeiras. Então, muita coisa aconteceu e vai se misturando. Eu quero falar ainda, porque depois o senhor foi para a vida pública, foi deputado federal por 3 vezes. Mas o que motivou o senhor a adquirir o jornal há pouco mais de 20 anos? Havia, na verdade, nos anos 2005, 2006, já o falecimento de um dos sócios, né, o Emir, jornalista Emir Sfer, e outro sócio, o seu André Costa, que estavam determinados por tempo, por idade ou por várias razões, imbuídos de não querer mais dar continuidade ao jornal.
e a gente viu uma oportunidade e então nós acabamos adquirindo a estrutura do Jornal Paraná, que basicamente, ainda como hoje, não tem um grande patrimônio físico, material, e sim o patrimônio maior que tem, que é a instituição Jornal o Paraná Jornal de Fato, e que a gente deu continuidade e manteve, como eu já disse anteriormente e repito, a nossa trajetória de bem informar a toda a população. E como empresário, dando a contribuição, geração de empregos, renda, né, impostos para o município, para o estado, para o país, o senhor também, em determinado momento da vida, resolveu dar a contribuição como homem público. Foi deputado federal por Sim, 3 vezes. Eu acredito que muita gente que nos acompanha agora, seu Alfredo, lembra que o senhor, por 12 anos, foi deputado federal. sim. Muitos lembram, e é interessante lembrar, porque em 2006, quando eu fui eleito pela primeira vez, o jovem que é hoje eleitor, 18, 20 e poucos anos, era uma criança. E que, de repente, a gente tenha que avivar neles a memória de seus amigos ou de seus familiares da história do deputado Alfredo Kiefer, que se elegeu em 2006 como recordista de votos até agora ainda não superados. Nós, na nossa primeira eleição, nós fizemos 40% dos votos válidos em Cascavel. Tá? Fizemos 50, se não me engano, 53, mais de 50 mil votos em Cascavel, fruto de alguns anos de vivência, de sempre estar participando dos movimentos importantes da cidade, de ter sido presidente do antigo Cascavel Esporte Clube, onde nós seguramos o futebol profissional aqui em Cascavel, porque senão ele teria desaparecido. Eu sempre falo que não tem uma entidade, não tem uma escolinha, não tem nenhum lugar numa entidade onde não tenha um tijolinho do Alfredo Kiefer colocado. Então, isso nos deixou a credencial de a gente ter se eleito 2006, 2010, 2014, por 3 mandatos, dos quais eu tenho absoluto orgulho. Eu fui relator, fui autor de projetos importantíssimos no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo, em 2009, com o Michel Temer, que relembra isso quando nós nos encontramos, deu a nós uma das maiores relatorias do seu período de 2 anos, na época de presidente da Câmara dos Deputados, que foi de autoria nossa o marco regulatório do sistema financeiro através do projeto da Basileia 3, que até hoje faz valer critérios de crédito. Nós vivemos na época uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos a crise do Lehman Bank, onde nós tivemos uma retração de crédito importantíssima, e através da lavra do então deputado Alfredo Kiefer, nós conseguimos injetar no sistema financeiro, Zé Roberto, nada menos, nada mais do que 7% do PIB brasileiro em aumento de crédito para que as empresas continuassem a trabalhar, porque havia uma retração muito grande de crédito. Fomos autores também do projeto Rota 2030, do setor automotivo, que hoje ainda as grandes funções, os grandes dispositivos de segurança, de redução de CO dos automóveis, da segurança da área digital, foi de autoria do deputado Alfredo Kiefer. Fora a nossa participação sempre atuante no setor do agro, na defesa do empresariado. Eu sou um liberal convicto e crítico da predominância do Estado sobre a liberdade das pessoas, sobre a liberdade das empresas, que a gente, em algum momento, tem que
virar essa página. Não é possível, as empresas e o cidadão brasileiro não suporta mais trabalhar com 1/3 do PIB, ou seja, 1/3 de toda a riqueza gerada no país vai para os cofres do setor público e é gasto absolutamente de forma desvairada, desnecessária. Esse dinheiro não volta mais para a população e que, se a gente deixasse ele na mão, por exemplo, dos trabalhadores, imagina a riqueza que você estaria multiplicando se esse dinheiro ficasse para lá. E, de repente, até toda essa situação pode nos motivar. A gente, de repente, até, nós estamos no ano de eleição. O senhor é provocado de vez em quando por empresários, por agropecuaristas, pessoas da cidade do campo, a voltar, não é? Sim, eu digo assim, de público, que eu estou num ensaio para. Estou me organizando e é bem provável que a gente possa voltar de novo a disputar uma eleição para. E o meu objetivo, efetivamente, é só Congresso Nacional, porque hoje a predominância do poder da República está no Parlamento brasileiro. E lá é que se tem que fazer as leis e as decisões importantes para que o país possa voltar uma normalidade. Eu, escancaradamente, eu sou crítico do sistema fechado, do sistema socialista, então eu sou um anticomunista, um antissocialista, sou a favor da liberdade e eu defendo absolutamente que nós temos que ter alternância de poder e temos que colocar um novo rumo nesse país a partir do ano que vem, em 2027. E isso é bom que a gente lembre a todos. Só tem uma forma de fazer as mudanças no país, é através do sagrado voto em que o cidadão dá nas urnas na próxima eleição. Com esse amplo conhecimento e com essa contribuição que o senhor deu lá em Brasília para todo o país, eu até sugiro que nesse espaço aqui do Paraná News, Alfredo, a gente possa abrir um espaço para o debate, que o senhor venha para cá, que venham outros empresários, pessoas ligadas ao setor do agro, para a gente discutir, não é, esses assuntos, porque eles são muito pertinentes. Podemos lançar esse desafio daqui a alguns dias? Claro, sim. Eu até chamo a atenção, Zé Roberto, que um problema cultural, social do nosso país, do cidadão não dá a importância devida à política. Tudo passa pela política. É uma ferramenta muito importante. Não existe nenhum movimento da nossa vida que não passe, de alguma forma, pelo setor político. Você anda no trânsito através das leis, as empresas são regidas por leis patrocinadas pelo parlamento, enfim, a nossa vida é regida pela legislação pertinente a que nós vivemos. E as pessoas não dão importância para isso. Muitas vezes chegam na hora da eleição, votam deliberadamente, sem fazer uma análise mais criteriosa, mais profunda dos seus candidatos, e nós temos muitos problemas no país, e aquele ditado que diz que o povo, cada povo merece o governo que tem, é absolutamente verdadeiro. Se nós temos crise, se nós temos problemas no país, é porque nós escolhemos muito mal os nossos representantes. O senhor acha que o povo está tendo mais consciência? Nós estamos evoluindo nesse aspecto de pessoas que estejam realmente preparadas, que possam, de fato, contribuir para que o país se desenvolva, que essas pessoas sejam as pessoas que de fato estejam lá, não é eleger alguém que, porque é popular ou porque é engraçado, mas alguém que tenha conhecimento, Alfredo, para de fato mudar esse país? Como em tudo na vida, na história da humanidade, as decisões são tomadas pela elite. Há um pequeno grupo pensante que efetivamente toma as rédeas do país, mas é preciso dilatar isso mais e com uma maior abrangência, e a gente só fará isso com a consciência do nosso eleitor. Nós
nós escolhemos nossos mandatários por impulso, né? Estamos vivendo hoje uma situação pré-eleitoral, onde, a nível principalmente de governo federal, nós somos verdadeiramente aliciados por benesses que fazem com que a população fica à mercê de pequenas vantagens que ele se seduz por conta disso. Então, é uma Bolsa Família, é um incentivo ao estudante que recebe lá uma mesada. Daqui a pouco vem aí uma lei, agora tem Vale Gás, tem uma série de benefícios que o governo toma e busca o voto dos incautos, que acham que estão recebendo grande vantagem, quando, na verdade, isso é um bumerangue que volta com muita força contra ele próprio. Então, o momento é na eleição agora de 2026, nós temos critérios para mudar radicalmente a vida do nosso país. Precisa vir outras vezes aqui, Alfredo, para a gente debater esses assuntos. Hoje nós estávamos para falar do Paraná, os 50 anos, e a gente foi batendo papo como que é bom, né, ouvir e saber dos caminhos que precisam ser trilhados. E eu tenho certeza, quando a gente fala, por exemplo, sobre benefícios, 95 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de benefício. Inibe a pessoa a crescer e a conquistar espaços que para ela seriam muito mais interessantes, né? Compromete o desenvolvimento do país, ingesta o país, que é um país rico. Uma hora dessa vamos debater sobre isso e trazer outras lideranças aqui. Sim, em muitos países da Europa há uma legislação onde todo o beneficiário direto de benefícios sociais vindos do governo não votam, não podem votar, porque sabe-se que o voto dele é de cabresto. Então, essa é uma situação muito nefasta que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero aproveitar, Zé Roberto, terminando essa nossa entrevista, e cumprimentar você. Vamos virar aqui o microfone do entrevistado para o entrevistador e cumprimentá-lo pela honrosa satisfação de você estar presente hoje no Jornal Paraná como um âncora de comunicação. Você que é um jornalista de muita credibilidade e que, com certeza, levará a comunicação do Jornal Paraná com mais credibilidade ainda do que toda a história desses 50 anos que nós vivemos e que estamos comemorando agora, neste final de semana, no dia 15 de maio, onde celebramos, então, as bodas de ouro do Jornal O Paraná. Muito Agradeço obrigado. O espaço e viva o Jornal O Paraná. Muito obrigado pela confiança, pelo convite, e preste atenção, você que está aí do outro lado. Muitos assuntos, esporte, economia, prestação de serviços, política, economia, enfim, todos os assuntos que interessam a você que nos acompanha aí do outro lado, vão passar por aqui também, além do jornal impresso, que continua, 50 anos, completando agora, o digital. Aqui é o Paraná News, é um estúdio que a gente está montando, que ele vai sendo aprimorado a cada instante, espaço aberto para que a gente possa debater os assuntos e buscar alternativas. Então, Alfredo, obrigado pela confiança e vamos lá, que venham mais 50 anos. Agradeço o espaço e, mais uma vez, eu compartilho a honra dos 50 anos com toda a comunidade de Cascavel e do oeste do Paraná. Um abraço a todos. Alfredo Kaifer, conversando conosco, empresário, ex-deputado federal. E a gente fez aqui uma viagem, sempre é muito bom falar sobre os diversos temas, mas com o foco principal, o Paraná, 50 anos. Você tem o jornal impresso na banca do Edson, você que gosta do jornal impresso, você pode acompanhar também o paraná.com.br online. Nos acompanhar no Facebook, você vai conferir as informações no Instagram, também no canal no YouTube. Venha conosco, vamos fazer essa viagem pelo menos mais 50 anos, né? Quem sabe, né? Mas é claro que o jornal ele é eterno. Nós passamos, em determinado momento da vida a gente vai embora, mas o jornal fica e fica a credibilidade. Como disse o Alfredo, não tem preço, né? Tem valor. Até a nossa próxima entrevista.